Olá, bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos livros de finanças mais importantes da última década, A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Vamos explorar por que sua história pessoal molda suas decisões financeiras mais do que qualquer planilha, a diferença crucial entre ser rico e ser próspero, e por que seu comportamento com o dinheiro é muito mais importante do que o quanto você sabe. Falaremos sobre sorte, risco e o estranho paradoxo de por que compramos coisas para impressionar pessoas que, francamente, não estão prestando atenção em nós. Aqui, nosso objetivo é desvendar o mundo muitas vezes confuso do dinheiro e da economia, tornando-o acessível para todos. Sempre que podemos, tentamos responder às perguntas deixadas nos comentários. Então, por favor, sinta-se à vontade para compartilhar suas próprias histórias, suas dúvidas e sua jornada financeira abaixo. Sua experiência pode ajudar outra pessoa e juntos podemos construir uma comunidade que aprende e cresce. Vamos começar com uma ideia fundamental do livro que pode lhe trazer algum alívio. Ninguém é louco. Pessoas de diferentes gerações e origens fazem coisas absurdamente diferentes com seu dinheiro. E não é porque um grupo é mais inteligente que o outro. É porque a visão de mundo de cada um é moldada por suas próprias experiências únicas. Se você cresceu durante a Grande Depressão, pode ver o ato de esconder dinheiro debaixo do colchão como a coisa mais sensata do mundo. Se você cresceu durante o boom tecnológico dos anos 90, pode ver as ações como um bilhete só de ida para a prosperidade. Sua experiência pessoal com dinheiro representa talvez 0,00001% do que aconteceu no mundo, mas corresponde a talvez 80% de como você acha que o mundo funciona. Então, quando você vir alguém tomando uma decisão financeira que parece insana para você, lembre-se, essa pessoa não é louca. Ela está apenas jogando um jogo diferente. Um que foi moldado por uma vida inteira de lições que você nunca teve. Essa empatia é o ponto de partida para entender finanças, porque começa com o entendimento das pessoas. Agora, vamos falar sobre duas forças que controlam grande parte de nossos resultados financeiros: sorte e risco. Elas são dois lados da mesma moeda. Temos a tendência de ver nossos próprios sucessos como resultado de habilidade e trabalho duro, enquanto vemos nossos fracassos como resultado de má sorte. Mas quando olhamos para os outros, muitas vezes atribuímos seus fracassos a decisões ruins e seus sucessos a boa sorte. A realidade é que ambos desempenham um papel gigantesco para todos. Housel conta a história de Bill Gates. Sim, ele era brilhante e determinado, mas ele também estudou em uma das únicas escolas de ensino médio do mundo, naquela época, que tinha um computador. Isso foi um golpe de sorte extremo. Ao mesmo tempo, seu amigo de escola, Kent Evans, que era igualmente brilhante e compartilhava essa paixão inicial pela computação, morreu em um acidente de alpinismo antes de se formar. Isso foi um golpe de risco extremo. A lição não é minimizar o trabalho duro, mas desenvolver uma humildade que reconheça o papel da aleatoriedade. Você não pode controlar a sorte, mas pode se posicionar para sobreviver ao risco. Isso nos leva a uma das armadilhas mais perigosas da vida moderna: o problema do nunca é o suficiente. Imagine um jovem investidor que sonha em fazer seu primeiro $1 milhão. Ele trabalha duro, economiza diligentemente e um dia atinge seu objetivo. Ele está feliz? Por um momento, talvez. Mas então ele olha ao redor e vê seus colegas, alguns dos quais agora têm 2 milhões. De repente, seu 1 milhão não parece uma conquista. Parece uma nova linha de partida.
As traves do gol se moveram. Este é o veneno da comparação social. Sempre haverá alguém com uma casa maior, um carro mais rápido ou um portfólio maior. Se você atrelar seu senso de satisfação a estar à frente dos outros, estará correndo uma corrida sem linha de chegada. Housel usa o trágico exemplo de Rajat Gupta, um homem que passou de um respeitado CEO para um criminoso condenado por uso de informação privilegiada, insider trading. Ele já tinha um patrimônio líquido de 100 milhões de dólares, mas queria desesperadamente ser um bilionário como as pessoas em seu círculo social. Esse desejo por mais o destruiu. Vamos aprofundar uma ideia relacionada que Housel chama de paradoxo do homem no carro. Quando você vê alguém dirigindo uma Ferrari chamativa, o que você pensa? Você pensa, uau, a pessoa dirigindo aquele carro deve ser muito legal, bem-sucedida e admirável. Provavelmente não. Em vez disso, é mais provável que você pense, uau, se eu tivesse aquele carro, as pessoas pensariam que eu sou legal e bem-sucedido. Vê o paradoxo? Usamos a riqueza como uma régua para obter a admiração dos outros. Mas quando vemos os outros com riqueza, não os admiramos. Apenas usamos suas posses como um referencial para nossos próprios desejos. As pessoas querem riqueza para sinalizar aos outros que devem ser queridas e admiradas. Mas o que as pessoas realmente anseiam não é o relógio chique ou terno caro. É o respeito e a admiração que elas pensam que essas coisas trarão. A ironia é que humildade, gentileza e empatia lhe trarão muito mais respeito do que qualquer carro esportivo jamais trará. Entender isso pode lhe economizar uma fortuna, porque você deixará de gastar dinheiro em coisas para obter uma reação que nunca vem de verdade. Então, se comprar coisas chamativas não é a resposta, qual é? Isso nos leva a uma das distinções mais críticas do livro: a diferença entre ser rico e ser próspero. Riqueza. Ser rico está relacionado à sua renda atual. É visível. A pessoa que ganha 500 mil dólares por ano e gasta 499 mil em uma casa grande, carros de luxo e férias 5 estrelas é rica. Você vê o estilo de vida dela e é impressionante. A riqueza, ou prosperidade, por outro lado, é oculta. Riqueza é a renda que você não gasta. É o dinheiro que foi economizado e investido. São as ações, títulos e imóveis em seu portfólio que estão silenciosamente rendendo juros compostos, dando-lhe opções, flexibilidade e controle sobre seu próprio tempo. Riqueza é o que você não vê. É o carro que não foi comprado, o diamante que não foi usado, o upgrade para a primeira classe que foi recusado. Não podemos ver a riqueza. Por isso temos dificuldade em aprender com pessoas prósperas, porque o sucesso delas é muitas vezes invisível. Isso leva a uma verdade simples, mas profunda. Construir riqueza tem menos a ver com sua renda ou retornos de investimento, e mais a ver com sua taxa de poupança. Uma pessoa que ganha 50 mil por ano, mas economiza 20 mil, está em um caminho melhor para a prosperidade do que uma pessoa que ganha 150 mil, mas só consegue economizar 10 mil. Sua taxa de poupança está mais sob seu controle do que qualquer outra coisa, mais do que os retornos do mercado, mais do que seus aumentos de salário. É o espaço entre o seu ego e a sua renda. Agora, vamos falar sobre o motor que transforma a poupança em verdadeira riqueza: os juros compostos. Eu sei, você provavelmente já ouviu esse termo antes, mas Housel o enquadra de uma forma que realmente faz sentido. Frequentemente pensamos nos juros compostos em termos de matemática,
mas na verdade é sobre tempo. O cérebro humano não está programado para compreender intuitivamente o poder do crescimento exponencial. Pensamos em termos lineares. Mas um bom investimento não é sobre obter os maiores retornos. É sobre obter retornos muito bons que você consegue manter pelo maior período de tempo possível. Vamos olhar para Warren Buffett. Ele é um investidor fenomenal, mas seu verdadeiro segredo é o tempo. Seu patrimônio líquido é frequentemente citado como sendo superior a 100 bilhões de dólares. Mas impressionantes 99% dessa riqueza foram conquistados após seu 50º aniversário. Na verdade, mais de 81,5 bilhões de seus 84,5 bilhões de dólares de patrimônio líquido vieram após seu 65º aniversário. Sua habilidade é investir, mas seu segredo é o tempo. Ele começou a investir aos 10 anos e nunca parou. Imagine se Buffett tivesse começado a investir nos seus 30 anos e se aposentado nos seus 60, como uma pessoa normal. Ele ainda seria um multimilionário, mas ninguém jamais teria ouvido falar dele. A lição não é que todos nós precisamos ser o próximo Warren Buffett. É que precisamos entender que a riqueza não é construída da noite para o dia. É o resultado de contribuições constantes e de deixar a bola de neve dos juros compostos rolar por uma colina muito, muito longa. O verdadeiro trabalho acontece quando você não está olhando. Isso, naturalmente, nos leva a uma bifurcação na estrada: ao ficar rico e o permanecer rico. E são duas habilidades completamente diferentes. Ficar rico muitas vezes requer assumir riscos, ser otimista e se expor. É sobre ser ousado. Mas permanecer rico é quase o oposto. Requer humildade, medo e a consciência de que o que você ganhou pode ser tirado com a mesma rapidez. É sobre sobrevivência. Pense assim: ficar rico é ataque. Permanecer rico é defesa. Um bom ataque te coloca no placar, mas uma boa defesa ganha o campeonato. O mundo está cheio de histórias de pessoas que foram brilhantes em ficar ricas, mas terríveis em permanecer ricas. Atletas, vencedores de loteria, até mesmo grandes investidores. Eles confundiram seu sucesso inicial ao assumir riscos com uma habilidade invencível e continuaram fazendo apostas cada vez maiores até que, inevitavelmente, perderam tudo. A chave para permanecer rico é uma mentalidade de sobrevivência. É sobre evitar a ruína a todo custo. E como você evita a ruína? Entendendo outro conceito-chave, a lógica do caudas, você vence. Tails, you win. Em muitas áreas da vida, se você está certo 51% das vezes, você é um gênio. Em investimentos, é diferente. Você pode estar errado na maior parte do tempo e ainda assim acabar fantasticamente rico. Isso se deve ao poder das caudas longas, onde alguns poucos eventos respondem pela maioria dos resultados. Pense em um fundo de venture capital. Eles podem investir em 100 startups. 90 delas vão falir, perdendo todo o dinheiro. 9 delas podem se sair bem, talvez empatando. Mas uma delas se torna o próximo Google ou Amazon. E seus retornos pagam por todos os outros fracassos e ainda sobra muito. O mesmo é verdade para o portfólio de ações de uma pessoa comum. Ao longo da sua vida, a maior parte dos seus retornos provavelmente virá de apenas um punhado de seus melhores investimentos. As outras ações podem subir, descer ou não ir a lugar nenhum. O importante não é acertar todos os vencedores, é construir um portfólio diversificado que lhe dê exposição aos potenciais vencedores de cauda longa e ter a resistência para permanecer no jogo
por tempo suficiente para que eles façam sua mágica. Não há problema em ter um portfólio cheio de perdedores e alguns poucos vencedores espetaculares. Geralmente é assim que funciona. Então, temos esses grandes conceitos: juros compostos, poupança, sobrevivência. Mas para que serve tudo isso? Qual é o objetivo final de ter dinheiro? É para comprar mais coisas? Housel argumenta que a forma mais elevada de riqueza, o dividendo final que o dinheiro paga, é a capacidade de controlar seu próprio tempo. É a liberdade de acordar toda manhã e dizer: eu posso fazer o que eu quiser hoje. Ter uma reserva de economias significa que você pode aceitar um emprego com salário mais baixo e um trajeto mais curto, mas que você realmente goste. Significa que você pode se dar ao luxo de tirar um dia de folga quando seu filho está doente, sem se preocupar com o próximo salário. Significa que você pode se aposentar quando quiser, não quando for obrigado. Significa que você pode superar uma conta médica inesperada ou a perda de um emprego sem que isso se transforme em uma catástrofe que abale sua vida. Esse controle sobre o seu tempo é uma forma de riqueza que não pode ser facilmente medida, mas seu valor é imenso. Isso se conecta a uma ideia simples, mas poderosa: poupe dinheiro apenas por poupar. Muitas vezes somos ensinados a economizar para um objetivo específico: a entrada de uma casa, um carro novo, uma viagem. Tudo isso é ótimo, mas Housel argumenta que uma das melhores razões para economizar é para o inesperado, para as oportunidades e emergências que você não pode prever. Construir uma reserva de economias não alocadas lhe dá opções. É uma proteção contra as surpresas inevitáveis que a vida lhe apresentará. Agora, vamos entrar nos detalhes de como se comportar como investidor. Uma das ideias mais libertadoras do livro é que é melhor ser razoável do que ser friamente racional. O que isso significa? Uma abordagem racional, algo que um economista projetaria em uma planilha, poderia dizer que você deveria colocar cada centavo extra na classe de ativos de maior retorno e nunca tocá-lo. Mas essa abordagem pode ser tão estressante e volátil que você não consegue lidar com ela emocionalmente. Você pode entrar em pânico durante uma queda do mercado e vender tudo no fundo do poço. Uma abordagem razoável, por outro lado, reconhece que você é um ser humano com emoções. Uma estratégia razoável pode ser ter uma mistura um pouco mais conservadora de ações e títulos. Uma que o deixe dormir à noite. Pode não produzir o retorno teórico máximo absoluto, mas se for uma estratégia que você pode manter por décadas, nos bons e maus momentos, ela será, no final das contas, mais bem-sucedida do que a estratégia perfeita que você abandona após 6 meses. Pense nisso como uma dieta. A melhor dieta não é a que promete os resultados mais rápidos. É aquela que você consegue realmente seguir. Isso é especialmente importante porque o futuro garantidamente nos surpreenderá. Housel enfatiza que a história é um bom guia para as generalidades de como os mercados funcionam. Eles tendem a subir no longo prazo, experimentam ciclos de alta e baixa, mas é um péssimo guia para os detalhes. A próxima crise não se parecerá com a última. O mundo está em constante evolução. A crise bancária de 1933 foi diferente do crash de 1987, que foi diferente da bolha.com de 2000, que foi diferente da crise financeira de 2008, que foi diferente da pandemia de 2020. Confiar demais em dados passados para prever o futuro é como dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Ele lhe diz onde você esteve, mas não o que está na próxima curva. Como não podemos prever o futuro, a única resposta lógica é se preparar para uma ampla gama de resultados. E a maneira de fazer isso é deixando espaço para erro. Este conceito
também conhecido como margem de segurança, é indiscutivelmente a lição mais importante para qualquer investidor. É a lacuna entre o que você acha que vai acontecer e o que poderia acontecer. Quando um engenheiro projeta uma ponte, ele não a constrói para suportar o peso exato do tráfego médio. Ele a constrói para suportar um peso que é 3 ou 4 vezes maior. Esse é o seu espaço para erro. Ele o protege de tensões desconhecidas, eventos anormais e simples erros de cálculo. Na sua vida financeira, espaço para erro significa ter uma reserva de emergência saudável. Significa não estar 100% investido em ações voláteis. Significa não assumir tantas dívidas a ponto de uma pequena queda na sua renda poder levar à inadimplência. Significa ter uma folga. Essa folga é o que permite que você suporte as surpresas e permaneça no jogo por tempo suficiente para que os juros compostos façam seu trabalho. Sem uma margem de segurança, você é frágil. Com ela, você é robusto. Outra razão pela qual você precisa de flexibilidade é que você vai mudar. A pessoa que você é hoje não é a mesma pessoa que você será em 10 ou 20 anos. Seus objetivos, seus valores, seus desejos irão evoluir. A carreira intensa que você anseia aos 25 anos pode parecer uma prisão para o seu eu de 45 anos, que só quer passar mais tempo com a família. Comprometer-se com um plano financeiro extremo de décadas é perigoso, porque você está essencialmente fazendo uma aposta em quem você será no futuro. Esta é a falácia do planejamento de longo prazo. É bom ter uma direção geral, mas você precisa evitar o tipo de plano rígido que não permite que a vida aconteça. Os melhores planos têm espaço para erro não apenas no mercado, mas na sua própria vida. Eles permitem que você mude de ideia sem ter que começar do zero. Os custos irrecuperáveis, o tempo e o dinheiro que já gastamos, muitas vezes nos prendem em caminhos que não queremos mais seguir. Aceitar que você vai mudar é uma forma de sabedoria financeira. Vamos falar sobre um sentimento que todo investidor experimenta: a dor de uma queda no mercado. Parece uma punição, como uma multa por fazer algo errado. Housel oferece uma reformulação brilhante disso. Nada é de graça. A volatilidade e as perdas ocasionais no mercado de ações não são uma multa. Elas são a taxa. É o preço do ingresso que você tem que pagar para obter os retornos de longo prazo que são maiores do que o dinheiro em caixa ou os títulos. Pense nisso como comprar o ingresso para a Disneylândia. Você paga a taxa na entrada e, em troca, pode aproveitar os brinquedos. Você não exigiria um reembolso só porque choveu por 1 hora à tarde. Isso é apenas parte da experiência. Da mesma forma, as quedas do mercado são o preço do ingresso para o crescimento a longo prazo. Se você tentar evitar a taxa entrando e saindo do mercado, provavelmente também perderá as recompensas. Uma vez que você vê a volatilidade como uma taxa em vez de uma multa, torna-se muito mais fácil de suportar. Agora, vamos abordar um perigo sutil, mas poderoso: receber dicas financeiras das pessoas erradas. Housel chama isso de problema você e eu. É crucial entender que nem todo mundo no mercado está jogando o mesmo jogo que você. Um day trader adolescente usando um aplicativo de celular está jogando um jogo completamente diferente de alguém de 60 anos perto da aposentadoria. O horizonte de tempo do day trader é de minutos ou horas. O horizonte de tempo do aposentado é de décadas. O day trader pode estar apostando no momentum de curto prazo, enquanto o aposentado está focado em dividendos de longo prazo e preservação de capital. Se o aposentado vê o day trader obtendo um lucro rápido em uma nova ação da moda e decide copiar essa estratégia, pode ser desastroso.
As bolhas e manias que vemos nos mercados são muitas vezes causadas por traders de curto prazo atraindo investidores de longo prazo que não entendem o jogo que estão jogando. Antes de aceitar uma dica financeira de qualquer pessoa, pergunte-se: qual é o horizonte de tempo dela e quais são seus objetivos? Ela está jogando o mesmo jogo que eu? Isso nos leva a outro viés psicológico, a sedução do pessimismo. Por alguma razão, o pessimismo simplesmente soa mais inteligente e mais plausível do que o otimismo. Quando alguém prevê uma quebra do mercado, nós o vemos como um pensador perspicaz e crítico. Quando alguém prevê um futuro brilhante, muitas vezes o descartamos como um vendedor ingênuo. O progresso acontece muito lentamente para ser notado, mas os contratempos acontecem muito rapidamente para serem ignorados. A queda de um único avião vira notícia. Os milhões de voos seguros daquele dia não. Esse viés tem um impacto enorme em como investimos. Histórias pessimistas estão por toda parte e são convincentes, mas muitas vezes estão erradas. Embora o mundo enfrente desafios constantes e os mercados experimentem quedas brutais, a tendência de longo prazo para a humanidade e para economias bem diversificadas tem sido de crescimento e progresso. O otimismo, a crença de que as probabilidades estão a seu favor no longo prazo, é a postura correta para um investidor de longo prazo. O pessimismo ganha as manchetes, mas o otimismo constrói riqueza. Finalmente, Housel nos deixa com um aviso sobre o poder das histórias. Ele chama isso de o problema de quando você acredita em qualquer coisa. Somos criaturas narrativas. Queremos que o mundo faça sentido. Então, criamos histórias para explicar eventos complexos. Quanto mais queremos que uma história seja verdadeira, maior a probabilidade de acreditarmos nela, mesmo diante de evidências contraditórias. Isso é especialmente verdade com dinheiro. Queremos acreditar que existe uma fórmula secreta, uma dica de ação quente, uma maneira de ficar rico rapidamente sem risco. Essas ficções atraentes são poderosas porque nos oferecem uma sensação de controle e esperança em um mundo que é inerentemente incerto. A realidade do investimento bem-sucedido é, francamente, muito chata. Trata-se de economizar uma porção decente da sua renda, diversificar, ser paciente e deixar os juros compostos fazerem o trabalho pesado ao longo de muitos e muitos anos. Essa não é uma história muito emocionante, mas é a que realmente funciona. Então, quando juntamos todos esses fios, o que é a psicologia financeira? É o entendimento de que finanças não é uma ciência exata como a física. É uma habilidade comportamental, onde como você se comporta é mais importante do que o que você sabe. É sobre reconhecer seus próprios vieses, o perigo da comparação e o papel da sorte. É sobre saber a diferença entre o que é visível, ser rico, e o que realmente importa, ser próspero, que é ter liberdade e controle. Talvez a habilidade financeira mais poderosa de todas seja fazer as traves do gol pararem de se mover. Não se trata de lutar constantemente por mais e mais. Trata-se de definir o que suficiente significa para você. Uma vez que você tenha isso, pode sair da roda de hamster da comparação social e começar a usar o dinheiro para o que ele realmente serve. Viver uma vida melhor e mais autônoma. E isso, mais do que qualquer retorno do mercado de ações, é o verdadeiro prêmio.